Olá pessoal, tudo bom? Ótimo! Bem-vindos ao canal Falas do Henrique, que sou eu. E como vocês já sabem, aqui no nosso canal a gente fala sobre exemplos edificantes, sobre pessoas que deixaram sua marca na história e sobre acontecimentos que com o passar do tempo se tornaram importantes. Então vamos lá. Continuando o livro Bezerra de Menezes, o Médico dos Pobres, do Francisco Aquarone, temos o seguinte. Vendo sua vida em contínua progressão, Bezerra de Menezes casou-se por amor com Dona Maria Cândida de Lacerda, em novembro de 1858, quando ele tinha 27 anos de idade. A vida conjugal era uma maravilha, pois ele trabalhava sempre animado e contente ao pensar no conforto que ele podia proporcionar para a esposa dele. Pouco tempo depois, Bezerra de Menezes já colaborava com os jornais da metrópole. Era clínico filantropo, conhecido como médico dos pobres, e acatadíssimo nos meios militares, pela posição que ele ocupava no exército. Ou seja, tinha uma posição invejável. E foi justamente nessa época que a política começou a cobiçar Bezerra de Menezes. E aí ele foi procurado pelo Partido Liberal. Abrindo-se um parênteses, espero que vocês tenham assistido o primeiro capítulo, né, da vida do Bezerra. E aí eu falo que o pai dele, o Coronel Bezerra, era do Partido Liberal, lá no Ceará. Mas o Bezerra, o Bezerra de Menezes, ele não era muito chegado à política, né? Ele era dedicado mesmo ao trabalho dele. Mas isso faz pensar como a vida dá voltas e como as coisas acabam se repetindo na vida das pessoas e na vida da gente mesmo, né? Então, vamos lá. Aí o Partido Liberal procurou Bezerra de Menezes porque queria ele como candidato do bairro de São Cristóvão para a Câmara Municipal. Mas como o Bezerra não tinha muita história ou apego à política ou vontade de ser político, ele relutou bastante, porque ele não queria misturar a vida dele com a política. Mas, por insistência da esposa amada dele, acabou sendo convencido, e assim foi que em 1860 o médico dos pobres foi eleito para a Câmara Municipal. Porém, uma grande surpresa ele teve, e aí com essa surpresa ele teve que tomar uma decisão muito difícil. Por quê? O Bezerra de Menezes, ele e o amigo dele de chapa, os dois eram militares. Como eles foram eleitos, eles tiveram que tomar uma decisão, porque eles não poderiam assumir um cargo público sendo militares. Ou seja, Bezerra de Menezes tinha que optar ou o emprego vitalício no exército, ou a vida política. Aí relutou bastante mais uma vez, mas consultando a esposa dele, a dúvida se foi embora, a dúvida se esvaiu. E aí o Bezerra de Menezes renunciou ao posto militar dele no exército e lançou-se na política. Porém, para variar, mesmo com todo o apoio e renome que acompanhavam o Bezerra de Menezes, a adversidade não poupou ele. E aí ele foi vítima de duras críticas por parte da imprensa da época. Todavia, no parlamento se abria um novo triunfo, porque como ele era excelente orador, logo ganhou a admiração das pessoas que estavam à sua volta. E, ou seja, nesse caso, a política trouxe o prêmio merecido, que o Bezerra merecia. Porém, o que acontece? Enquanto que na vida política tudo ia de vento em polpa, na vida particular dele nem tanto. E em casa ele foi abatido por um severo golpe, pois severo golpe esse que inclusive tirou todo o ânimo que ele possuía. Porque a esposa amada dele, a Dona Maria Cândida, foi acometida de grave doença que a fez falecer num prazo de 20 dias. Nem 20 dias tinha completado. Esse ano era o ano de 1863, ele ainda não tinha completado 32 anos, e aí ele já se viu viúvo e com 2 filhinhos. Um filhinho de 3 anos e outro de 1 ano de idade. E que aí fez ele pensar consigo mesmo.
que apesar de toda a glória que ele tinha conquistado, agora não tinha mais importância nenhuma, porque ele não estava mais do lado dele, não tinha mais do lado dele a esposa dele. Como o ateísmo do Bezerra era apenas aparente, porque na verdade ele era espiritualista de vocação. Então todas as vezes que a sua alma era abatida, todas as vezes que era colocada à prova, ele se recolhia à sua religiosidade. E foi então que ele foi buscar consolação na Bíblia. Lendo, relendo, para ver se ele conseguia explicação para as coisas que aconteciam e principalmente para o que tinha acontecido dele. E assim, passado o período de grande crise, né, quando a dor diminuiu, ele se recompôs, pois de uma certa forma ele já era acostumado aos baques que a vida dava nele, às grandes provações que ele sofria. Então ele conseguiu se equilibrar e conseguiu retomar as lutas políticas. Passaram-se então os anos e, em 1869, em Paris, na França, falecia o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, que tinha por nome de batismo Hippolyte Léon Denisard Rivail. Enquanto isso acontecia em Paris, na França, no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, o ambiente era completamente favorável à homeopatia. Terreno fértil e regado, inclusive, pelos grandes estudos do jornalista Canuto de Abreu. E terreno também, esse da homeopatia, onde mais tarde seria plantada a semente do espiritismo puro. E por que isso? A homeopatia no Brasil, ela passou a ser divulgada pelo patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade e Silva. Isso lá em 1818. Porque o patriarca mantinha correspondências com o alemão Samuel Hahnemann. E esse alemão, ele era considerado o apóstolo da medicina espiritualista. Com o desencarne de Allan Kardec, o espiritismo ficou sem o seu líder máximo, porém restavam as suas obras. E que os apóstolos da nova revelação se incumbiram de espalhar pelo mundo. E no Brasil não foi diferente. Ou seja, os adeptos do espiritismo no Rio de Janeiro logo se juntaram e fundaram o grupo Confúcios. Mas esse nome não era em homenagem ao grande pregador chinês, mas sim em homenagem ao espírito que se comunicava constantemente nas reuniões do grupo. Aí, na organização dessa primeira sociedade, ingressaram pessoas de notável relevância na área científica, homeopáticos de grande gabarito, homeopatas brilhantes, inclusive. E eles se juntaram sob o lema: fora da caridade não pode haver salvação. E como início dessas caridades, eles começaram a oferecer tratamentos homeopáticos totalmente gratuitos aos mais pobres. Porém, o grupo Confúcios não durou muito tempo, apenas 3 anos. Mas, além da grande importância que teve na assistência homeopática aos mais pobres, a importância maior e sem tamanho mesmo foi o de revelar ao Brasil as obras de Allan Kardec. E foi assim que, através de um dos seus componentes, o Dr. Travassos, acabou chegando à mão de Bezerra de Menezes o Livro dos Espíritos. E como foi? Dr. Travassos encontrou Bezerra de Menezes na cidade, enquanto esse estava se preparando para pegar o bonde e ir de volta para casa, depois do trabalho. E como o Bezerra morava na Tijuca e a viagem durava um bom tempo, não tiveram muito tempo de conversar. Então o Dr. Travassos entregou o livro, já eram conhecidos, né? Entregou o livro e pediu para que Bezerra analisasse aquela obra. Aí Bezerra pegou o livro, entrou no bonde, se ajeitou e tomou rumo para casa. Mas, como a viagem era longa e para ocupar o tempo, ele com o livro na mão resolveu folhear aquele livro. E pensando consigo mesmo, bom, com certeza eu não irei para o inferno só por ler isso. E aí, quanto mais Bezerra folheava os textos, mais uma perplexidade invadia o seu íntimo. Por quê? Porque ele confessou posteriormente que nada que ele encontrava naquele livro
era novo para o seu espírito. E ele pensava consigo mesmo que ele nunca tinha lido nada a respeito. Ele conhecia várias coisas, ele tinha as práticas dele, mas a respeito daquilo que estava escrito no livro dos Espíritos, ele nunca tinha lido. E aí ele chegou à conclusão que, na verdade, ele devia ser espírita inconsciente, ou como se dizia na época, um espírita de nascença. Então é isso aí, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica aí no joinha para ficar sabendo, tá bom? Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Então, até o próximo vídeo. Lembrando, hein? Sempre aproveite as coisas boas que possam melhorar a sua vida. Tudo de bom e muita luz!